novembro de 1969. A senhora falou que vocês casaram no dia 27 desse mês. Esse é um mês que, do ponto de vista histórico no Brasil, muitas coisas estão acontecendo, né? E uma delas é o próprio Marighella, que morre nesse mês, né? No início do mês de novembro. Para vocês, assim, desse ponto de vista desse convívio com esses grupos, né? A senhora um pouco nos grupos que ele frequentava. Como é que aconteceu para vocês? Isso teve alguma influência, assim, diretamente, o Marighella ter morrido, isso ter mexido muito com a esquerda no Brasil? No Brasil. Como é que foi isso para vocês? Olha, eu posso dizer assim, especificamente para mim e para Aleixo. Aleixo teve uma origem que foi muito dura, porque todos já sabem, ele nasceu na Ucrânia, na Rússia, durante a ocupação nazista. Então, ele nasceu durante a guerra. Os pais dele estiveram em campo de concentração. Depois foi que foram de navio até a Itália, da Itália vieram até o Brasil, que pararam no Rio de Janeiro e finalmente chegaram aqui na Bahia. Então, uma pessoa que teve essa origem e que hoje ocupa a posição que ele ocupa, tanto do ponto de vista profissional como empresarial, ele também foi professor da universidade, talvez por influência minha muito grande, que lutei por isso. Eu diria que o que aconteceu foi assim, Aleixo, para mim, ele já tinha esse compromisso maior com os movimentos sociais, com a questão da pobreza, da miséria no Brasil, que talvez não fosse tão evidente, eu diria, como é hoje. Ela não era tão visível. Hoje, a pobreza, a miséria, tem uma visibilidade em função da tecnologia. Então, você vê tudo a todo momento, a toda hora. E isso fez com que eu também desejasse me vincular a, vamos dizer assim, me vincular pessoalmente e mesmo profissionalmente. Então, eu poderia dizer assim, desde que eu namorava com ele, eu tenho as fotos, tudo, eu resolvi dar aula, eu dava aulas gratuitas, mas com autorização do colégio de freiras, nós íamos fardadas, as que queriam, e eu fazia alfabetização para adultos, já nas chamadas favelas da Bahia. Isso tudo gerava um choque para a minha família, porque minha família dizia, como você está fazendo isso? E eu sempre considerava, mas é necessário fazer isso. Alguém tem que começar a fazer isso. Então, a vinculação, o fato da gente ter participado, de ter escutado, não é? Como é que a direita, vamos dizer assim, sempre se comportou nesse país. Então, a direita se comportou de uma forma peculiar, talvez da mesma maneira que outros países. Eu não sei, que eu não fiz estudos específicos sobre isso, mas a direita sempre desejou ter o melhor para si, angariar postos de poder e de comando e, quando possível, dedicar alguma parcela desse poder às camadas menos favorecidas. Então, obviamente que na nossa juventude eu participei de passeatas, onde era assim, cada um por si, né? Porque se vinha a polícia, era cada um por si. Tínhamos que correr, onde se fez o enterro, por exemplo, uma certa vez, do reitor da universidade. Então, aqueles que ousaram acompanhar, e eu fui acompanhar. Então, tudo isso foi gerando esta consciência social em mim, sobretudo em mim. E por essa razão, quando eu fiz psicologia e terminei o curso, eu aluguei uma salinha, depois tive 2, tive 3, eu fiz convênio com a universidade, eu tinha estagiários
trabalhando comigo, mas eu atendia, não se chamava SUS, se chamava INPS, era Instituto Nacional da Previdência Social. Então, eu atendia os mais pobres e sempre atendia até quem não tinha vinculação ou quem não podia dar nada, não importa, eu sempre fiz isso. E talvez por essa razão, como outros colegas meus, que sempre ganharam muito mais dinheiro do que eu, porque eles não estavam voltados. Isso eu sempre percebi. Mas isso também me ajudou muito quando eu fiz direito. Porque quando eu fiz direito, eu também me vinculei a isso, a visitar os presídios, a criar grupos que pudessem, com auxílio de alguns professores, fazer habeas corpus para liberar pessoas que não tinham advogado, não tinham nenhuma condição. Então, isso marcou um certo caminho que foi me conduzindo assim para a área de direitos humanos, sobretudo a área de direitos humanos. Eu tive contato uma vez aqui na Bahia, cheguei a trabalhar para eles durante algum tempo, para a Human Rights Watch, que veio fazer denúncias sobre torturas em delegacias e em presídios na Bahia. E isso era real. Eu tenho até um fato para contar, esse fato todos conhecem, porque foi televisionado. Eu já trabalhava na Ordem dos Advogados na Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente. E por essa razão eu recebi uma informação no início da Semana Santa de que um jovem adolescente estava preso numa delegacia de Salvador e que, portanto, ele tinha sido espancado, torturado. Então eu fui à delegacia, isso era mais ou menos assim, quinta-feira santa, quase sexta-feira. E aí não me deixaram entrar porque ele estava muito machucado. E por essa razão eu disse, olhe, eu vou ter que fazer um escândalo público. Então eu me dirigi à sede mais próxima de TV, que era a TV Bandeirantes, e me apresentei. Eu sou da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB. Tem um adolescente que está sendo torturado. E na época era governador da Bahia, o velho ACM, Antônio Carlos Magalhães. E a televisão perguntou, a senhora se importaria de ir conosco, porque era feriado. Ele está no Palácio de Ondina, ele está lá na residência. Eu disse, eu não me importaria. E eu vou falar alto, vou gritar até aparecer alguém. E aí realmente nós fomos, e eu avisei assim rápido a minha família, eu estou indo, eles ficaram muito preocupados. E eu, na porta, assim, eu gritava, alguém tem que me atender, tem um adolescente torturado. Então depois, e a televisão mostrando. E aí apareceu, estava lá por acaso, o chefe da Casa Civil dele, aí veio, disse, não, nós vamos dar autorização, a senhora vai poder, assim, assim. E aí eu voltei à delegacia, foi dada essa autorização, para tirar este jovem, só para vocês terem uma ideia, porque que o Human Rights Watch resolveu vir fazer essa investigação. Eu cheguei lá, o rapaz estava todo arrebentado, de pancada, de tudo, e eu apenas fiz a ele uma pergunta, porque eles deram um papel que ele tinha que assinar, de que estava tudo bem. Então eu só perguntei a ele, você tem condições de assinar, meu filho? Por favor, assine. Nós vamos sair. E ele aí assinou. E nós saímos.